Boa noite, meus amigos, alunos de Direito Tributário 1, oitavo período, CESUT, primeiro semestre de 2020. Então, estamos aqui para mais uma videoaula. E o assunto de hoje a gente vai focar um pouco mais sobre classificação doutrinária de tributos. Obviamente que não vamos aqui esgotar todos os tipos, aliás, todas as modalidades de classificação, mas aquelas mais importantes, aquelas mais recorrentes, que são abordadas frequentemente em doutrinas, em jurisprudências e, para não ficar de fora, em provas de OAB, provas de concurso em geral. Então, a classificação doutrinária, ela carece de uma relativa importância, porque a partir da classificação a gente identifica algumas características com relação a determinados tributos, em sede de imunidade, em sede de formação de receita tributária, e também com relação a alguns aspectos da competência tributária, que vocês já sabem bem, trata-se de uma competência não administrativa, mas sim de uma competência política. Então vamos seguir em frente. A primeira classificação que vocês têm que ter em mente é a classificação com relação à competência tributária, né, que alguns chamam de discriminação de rendas por competências estatais. Se o legislador constituinte atribuiu a competência de um determinado tributo à União, então nós temos o quê? Uma competência federal. Esse tributo é de competência federal. Exemplo, imposto de renda é um tributo federal. Ele é classificado, segundo a competência tributária, como um tributo federal. O IPVA, um tributo estadual. O ITBI e o já conhecido, né, amplamente conhecido IPTU, a competência na Constituição Federal foi atribuída aos municípios, ok? Então essa primeira classificação que estamos tendo aqui é uma classificação que nós chamamos de discriminação de rendas por competências estatais, ou seja, resumindo, a classificação dos tributos segundo a competência tributária atribuída pelo legislador constituinte. Temos aqui uma observação, e nós já abordamos isso em sala de aula também, está aqui. Apesar de os estados terem que repassar 50% do produto da arrecadação para os municípios relativamente aos veículos licenciados nos territórios deste, o tributo não perde a sua natureza de estadual. Aqui é a situação do IPVA, lá na Constituição Federal, no capítulo que se refere à repartição da receita tributária entre os estados e os municípios, no tocante ao IPTU. Então, o IPTU, já no ato do pagamento, automaticamente ele é repassado 50% para os municípios, em proporção, né, obviamente, aos veículos matriculados em seu território. Então, um veículo que está matriculado, né, ou seja, está licenciado, melhor dizendo, no território de Jataí ou no território de Goiânia, quando se paga a cota anual de IPVA, 50% automaticamente já é repassado aos cofres municipais. Tá ok? Melhor dizendo, ao município no qual aquele veículo está licenciado. Então essa situação, meus amigos, essa repartição, ela não retira a competência do IPVA em 50%. Então o Estado não perde parcela de sua competência tributária
para os municípios. É apenas uma forma de se estabelecer um equilíbrio nas receitas dos tributos, né? Estabelecido pelo legislador constituinte. Como nós já vimos em aulas anteriores, competência tributária de forma absoluta, não se delega. Temos aqui a chamada competência tributária cumulativa, própria do Distrito Federal. O Distrito Federal ele não é dividido em municípios. O Distrito Federal, como vocês já viram, já tiveram essa aula com o professor, a professora de Direito Administrativo, o Distrito Federal é um estado anômalo. Por que anômalo? Porque ele foge ao padrão federativo para os demais estados. Então, ele não é dividido em municípios, ele é dividido em cidades. Portanto, o Distrito Federal, como estado, que é um estado anômalo, ele tem uma competência tributária cumulativa com relação aos impostos municipais. O Distrito Federal acumula os tributos estaduais com os tributos que seriam municipais. Então, por exemplo, na competência tributária do Distrito Federal, nós temos o IPVA, o ITCMD, né, o ICMS, o ISS, que nos outros estados é de competência dos municípios, o IPTU, que também nos outros estados é de competência dos municípios, e o ITBI, que também nos outros estados é de competência dos municípios. Então, como o Distrito Federal não está dividido em municípios, ele acumula essa competência. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Com relação ao exercício da competência impositiva, então nós temos que os tributos ou são privativos ou são comuns. Essa classificação é tranquila de se entender, porque é o seguinte, aqui a gente vai estar abordando a competência tributária privativa ou exclusiva com a competência tributária comum, que já foi objeto de nossas aulas. Então, é com relação ao exercício da competência impositiva. Essa competência é imposta por quem? Pela Constituição Federal, conforme eu já falei antes, né? Então, quem estabelece a competência tributária, que é política, é o legislador constituinte. Então, ele, na Constituição, criou diversos tributos, todas as espécies tributárias, os impostos em espécies, né, de forma qualificada, e os demais tributos de forma específica ou genérica. Tá? As taxas, por exemplo, elas foram criadas na Constituição, né, no artigo 145, previstas no artigo 145, só que na Constituição não temos qualificação, restrição específica de taxa no que tange a competência impositiva. Então, os estados, os municípios e a União, de acordo com as necessidades e obedecendo ao princípio da legalidade estrita tributária, pode criar e instituir as suas taxas de serviço ou de polícia, conforme a necessidade. E, óbvio, sempre obedecendo a um princípio de caráter universal muito importante, né? O da capacidade contributiva dos seus cidadãos. Então, com relação à imposição da competência pelo legislador constituinte, os tributos podem ser divididos em tributos privativos ou em tributos comuns, né? Quando o legislador ele atribui a competência tributária de um tributo de forma restrita a um determinado ente público estatal, como a União ou o DF, aliás, como a União, os estados ou os municípios, então estamos diante de uma competência tributária privativa ou exclusiva, que é o caso de impostos específicos. Por exemplo, imposto sobre a renda, ele é federal. Empréstimos compulsórios, né? É um tributo federal, exclusivamente federal. Algumas contribuições especiais,
que nós já conhecemos, né? A subdivisão e as espécies. Algumas de competência municipal, de competência federal, né? E em sede de contribuições especiais temos a contribuição de iluminação pública, né? Ou seja, contribuição sobre o serviço de iluminação pública, que é a conhecida COSIP. Então, ela é de competência tributária exclusiva municipal. Ok? E com relação à classificação dos tributos de competência comum ou os tributos comuns, nós já estudamos na aula anterior, ou na aula. Foi na aula anterior. Que são tributos que, genericamente, todos os entes estatais têm a competência para instituí-los. Então é só dar uma lida lá no artigo 145, nos incisos de 1 a 3, que vocês vão entender quais são os tributos de competência comum. Tá ok? São os impostos, sem qualificá-los, as taxas e as contribuições de melhorias. Então, todos esses tributos podem ser instituídos por qualquer dos entes estatais, de acordo com a lei. União, DF, estados e municípios. E temos aqui os residuais. Eu disse antes para vocês que todas as categorias de tributos que nós temos hoje, em nível estadual, federal e municipal, todos estão previstos ou de forma específica ou de forma genérica na Constituição. Tá? Então, se você paga uma taxa aos bombeiros, uma taxa de vistoria aos bombeiros, é porque essa taxa, em Gênese, ela já foi permitida lá no artigo 145 da Constituição. Né? Se você paga uma taxa de passaporte, é porque a Constituição já autoriza. Então, o tributo taxa ele é previsto na Constituição. Foi criado pelo legislador constituinte. Né? E pode ser instituído pelos entes públicos estatais que assim entenderem. Então, vamos lá. Então, o que é um tributo classificado como residuais? Como residual? São os impostos e contribuições sociais. Ok? Os impostos residuais são impostos que não existem na atualidade dentro do nosso ordenamento jurídico. Mas como assim? Não está aqui uma classificação impostos residuais? Então, o que são esses impostos residuais? Pessoal, essa residualidade aqui que o legislador constituinte previu é o seguinte. Vamos falar em palavras mais grotescas. O legislador criou toda a sorte de espécies tributárias, colocou na Constituição e atribuiu a competência tributária à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E determinou o seguinte: qualquer imposto que doravante tiver de ser criado, além desses que estão aqui na Constituição, terá que ser criado por lei complementar. Tá ok? Então, por exemplo, vamos imaginar que amanhã a União venha criar um imposto sobre algum item, algum evento, algum aspecto econômico que até hoje não tem nenhum imposto para tal. Vai lhe dar um nome, vai instituir, porque essa competência residual tributária ela é só da União, ela não é repassada aos demais entes estatais, e assim nascerá um novo imposto. A partir de seu nascimento, a partir de seu surgimento, ele já não será mais residual. Ele será um tributo específico, ele será um imposto específico. Residual é um imposto que não existe, mas que o legislador constituinte implicitamente quis dizer o seguinte: aqui na Constituição, essa relação de tributos ela não é exaustiva. Ela não é, vamos dizer assim, um rol fechado. Poderá, caso seja necessário, criar mais impostos, exclusivamente pela União, e mediante lei complementar, e não pela própria Constituição. Então, se amanhã houver a necessidade de criar
um imposto, é porque há esse permissivo na Constituição. Porque esse rol de impostos que nós temos na Constituição é um rol que se emprega dentro do direito o termo latino chamado numerus apertus, ou seja, um número aberto. Se houver necessidade de criar mais impostos, poderá ser feito por lei complementar. Aí está a residualidade. Tá ok? Imposto residual é um imposto que não existe, tá ok? Mas que poderá ser criado futuramente caso haja necessidade. Irá receber um nome e terá um aspecto material diferente dos demais até então existentes e previstos na nossa Constituição. Com relação à finalidade do tributo, como se pode classificar ele? Ou seja, com relação ao seu aspecto teleológico, com relação ao seu alcance. O tributo ele pode ser fiscal ou extrafiscal, conforme nós já vimos no último exercício que corrigimos em uma videoaula. Se o tributo é fiscal, a necessidade dele, aliás, a finalidade dele é arrecadar, é formar receita pública para os cofres públicos, né? Dentro dos cofres, poderá ser para o tesouro municipal, estadual ou federal, ou para os fundos, né? Nos municípios, por exemplo, nós temos aí fundos especiais, né? Fundo de proteção à criança e adolescente, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Proteção ao Consumidor, etc. Tá? Então, o tributo, quando é tido como fiscal, é um tributo que tem, em sua essência, formar receita. Tá ok? Para, vamos dizer assim, para formar receita para suprir o orçamento fiscal. Tá ok? Principalmente o orçamento fiscal. Exemplo que nós temos o ICMS, né? Temos o imposto de renda, temos o ISS, temos o IPVA. A finalidade desses tributos, desses impostos, é de arrecadar, é de formar receita pública, para que essas receitas possam fazer face ou custear as despesas públicas correntes ou despesas públicas de capital. E o tributo que é tido como extrafiscal é aquele que é criado com a finalidade principal, tá, de regular mercados, de intervir em certas atividades privadas ou econômicas. Então, a função secundária desses tributos, consequencial, por óbvio, é a arrecadação. A arrecadação de um tributo extrafiscal não é a sua principal finalidade. Então, por exemplo, se o presidente da República quiser inibir a importação de um produto, de um determinado produto ou produtos, ele tem às suas mãos um permissivo constitucional de aumentar essa alíquota a um ponto de ser, vamos dizer assim, de não ser compensador importar aquele tributo. Então, para inibir a importação daquele tributo. Assim como, por exemplo, se as montadoras de veículos estiverem com seus pátios superlotados e esses produtos, né, os carros correndo o risco de entrarem em deterioração, o presidente, para fazer circular com mais rapidez esse tipo de mercadoria, ele tem, desculpe, ele tem às suas mãos o poder de alterar a qualquer momento a alíquota do IPI, colocando ela até a zero, como já aconteceu em algumas vezes. Tá? Então, esses impostos, aliás, esses tributos, no caso aqui os impostos, né, que tem essa natureza extrafiscal, vamos dizer assim, a principal finalidade deles não é arrecadar, mas tem arrecadação.
ela é consequencial, ela é um objetivo secundário, óbvio, e após arrecadado e recolhido, o pagamento desses tributos vai para o Tesouro, né? Temos aqui como exemplo imposto de importação, imposto de exportação, IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o IPI, aqui, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI de competência federal, IOF de competência federal, Imposto de Exportação e Importação de competência federal. Ok, meus amigos? Vamos seguir em frente. E a parafiscalidade é uma terceira classificação que nós já vimos com relação a alguns tributos que são gerenciados, administrados, fiscalizados por entes paraestatais, por entes que integram a administração descentralizada ou indireta dos entes estatais. Então, esses entes não têm poder político, não têm competência tributária, mas recebem por delegação, né, por delegação através de lei, a capacidade ativa tributária para administrá-los, né? É o caso das contribuições sociais para o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, e etc. Tá ok? E de outras autarquias, por exemplo, a Autarquia Municipal Previdenciária. Tá? Então, por exemplo, em Jataí nós temos a Jataí Prev, que é uma autarquia previdenciária, pertence à administração descentralizada municipal, e ela administra, ela tem a gestão das contribuições sociais que são repassadas pelo município ou retidas e repassadas pelo município com relação aos servidores efetivos, tá? Então, essa autarquia, a Jataí Prev, ela tem uma característica de administrar tributos, né? Tributos que, quando estão sob a sua administração, sob a sua gestão, são tributos parafiscais, tá? E agora, com relação à hipótese de incidência, tá? Você sabe que a hipótese de incidência é a previsão legal, é o aspecto material, é o alcance, né? O alcance objetivo de todos os tributos. Então se classifica em tributos não vinculados e tributos vinculados, tá ok? Temos no nosso sistema tributário nacional que o único tributo não vinculado são os impostos, em regra, em tese, salvo algumas exceções, com relação à parte dos impostos, ou seja, a parte da arrecadação dos impostos ou a parte do recebimento da repartição dos impostos, que a Constituição determina um mínimo legal para determinadas áreas, saúde e educação, por exemplo. Então, essa parte que é imposta faz parte do orçamento impositivo, tá? Então, essa parte está vinculada à saúde, está vinculada à educação. Agora, o que não está na parte impositiva, né, os impostos não podem estar vinculados a nenhum tipo de fundo, receita ou despesa, tá ok? Porque eles vão integrar o tesouro, vão integrar os cofres, para pagarem mês a mês as despesas que forem sendo feitas mês a mês, ou estiverem na lista de exigibilidades. Tá ok? Então, os impostos não têm vinculação a fundo, despesa ou algum outro tipo de destinação. Diferentemente de, por exemplo, taxas, contribuições de melhoria, CID, COSIP, esses tributos eles são vinculados, tá? E nessa situação, também nós temos que abordar a vinculação com relação ao agir do contribuinte do Estado. Então, por exemplo, o contribuinte e o Estado participam do fato gerador. Para a ocorrência do fato gerador, é uma taxa dos bombeiros, por exemplo. Essas taxas vão para um fundo,
fundo dos bombeiros, né? Fundo de aparelhamento ou de melhoria. Então, para se obter essa taxa, o contribuinte recebeu um serviço específico que ele requereu e o Estado agiu. Então, essas taxas estão, como tributos, estão vinculadas a um determinado fundo. Assim também a contribuição de melhoria. O Estado fez uma obra, valorizou o imóvel lindeiro de alguém, rural ou urbano, e na lei que instituiu a contribuição de melhoria, esse proprietário do imóvel sabe o quanto que ele vai ter que contribuir, né, com as despesas daquela obra. Então, o recolhimento desse tributo, contribuição de melhoria, não tem outra finalidade a não ser empregado em parte do pagamento daquela obra. Então, estão vinculados ali, tá ok? E os impostos, vocês já sabem, o Estado não age para que ocorra o fato gerador. Somente quem provoca o aspecto econômico que está sujeito à tributação por imposto é o sujeito passivo da obrigação tributária. Por isso também que são tidos como não vinculados, tá ok? Então, nessa hipótese de incidência, como referência de classificação para os tributos, nós temos duas óticas. A destinação dos tributos, se houver destinação específica, então o tributo é vinculado. Se não houver destinação específica, conforme está inclusive previsto no artigo 167, inciso 4 da Constituição, então os impostos não são vinculados a fundo ou despesas específicas. Então, os impostos são tributos em gênese, em tese, em princípio, salvo exceções condicionais. Os tributos são classificados como, os impostos são classificados como tributos não vinculados. Ok? Então, vamos em frente. Com relação ao destino da arrecadação, tá? O que se irá fazer com a arrecadação dos tributos? O tributo ele pode ser classificado como de arrecadação vinculada e de arrecadação não vinculada. Tá ok? Isso aqui vai redundar na mesma situação que nós vimos antes. Tá ok? Então dê mais uma lida, porque isso aqui tem, vamos dizer assim, uma especificidade. Aqui está dizendo, arrecadação vinculada. A receita obtida deve ser destinada a determinada atividade. Por exemplo, COFINS, CSLL, taxas, tá? COSIP, etc. E arrecadação não vinculada. O Estado tem liberdade de aplicar suas receitas de acordo com o planejamento orçamentário, ou seja, de acordo com a execução orçamentária e de acordo com a execução financeira, naquilo que houver necessidade. Nas despesas que tiverem prioridade. Despesas obrigatórias, despesas discricionárias e etc. De acordo com a ordem de apresentação das faturas. Com relação à possibilidade de repercussão do encargo econômico financeiro, isso aqui é o seguinte, pessoal, os tributos são classificados sob essa ótica como indiretos ou diretos. Vamos aqui, para facilitar mais a compreensão e entendimento, vamos agora, primeiramente, na classificação dos tributos, segundo essa ótica, tidos como diretos. Não permitem, pela configuração legal, a translação para a pessoa diversa da definida em lei como contribuinte. Esta e somente esta sofre o impacto econômico e financeiro do tributo. Exemplo, imposto de renda. O trabalhador trabalha durante o mês, ou funcionário público, por exemplo, chega ao final do mês, é descontado de seu contra-cheque ou lerite a cota de imposto de renda de acordo com a alíquota prevista em lei. Tá? O ITBI também. Eu compro um imóvel urbano, por exemplo, compro uma casa. Eu, o adquirente, eu que vou pagar o ITBI. Ok? Então, esses tributos são diretos. Eles não são repassados pela legislação tributária a terceiras pessoas. Né? Os indiretos, podemos ver que a lei prevê uma pessoa, ou seja, um sujeito passivo, que é o contribuinte de direito, mas na prática
o tributo é repassado a quem, por lei, não é o contribuinte. No caso, o consumidor, por exemplo. É o caso do ICMS, que é um tributo plurifásico, e acaba que ele é repercutido para o consumidor, que pela lei não é o sujeito passivo dessa obrigação tributária. De igual forma, o IPI também, que é um tributo plurifásico, acaba caindo no colo do consumidor, né? Aquele que está adquirindo a mercadoria. Então, o consumidor não é o sujeito passivo da obrigação tributária. Por uma questão de desorganização legislativa, por uma questão de desorganização administrativa tributária que é cultural em nosso país, então não há como evitar essa situação perniciosa, né, que acaba sendo uma política tributária de tolerância. Então acaba estourando o encargo econômico-financeiro, o peso do tributo em quem não é o seu verdadeiro contribuinte, que é o consumidor, lamentavelmente. A classificação com relação ao aspecto objetivo e subjetivo da hipótese de incidência. Aqui os tributos, todos eles, ou são reais ou são pessoais. Tá? Vamos primeiro aos pessoais. Os tributos de natureza pessoal ou subjetiva incidem sobre os aspectos particulares ou pessoais do contribuinte, ou seja, em determinadas situações jurídicas ou situações de fato. Né? No campo das situações jurídicas, podemos citar aqui basicamente todas as transações negociais, em que há sujeitos, né, a um liame negocial que une um adquirente com um vendedor, e etc. Né? Então ali há um liame obrigacional, né, onde há uma relação civil ou comercial subjetiva, obrigacional, né? Então é fruto de uma obrigação. É o caso do imposto de renda, que incide, por exemplo, sobre a relação jurídica trabalhista ou então empresarial, o imposto de importação, que incide sobre a negociação que caracteriza importação, o ISS sobre uma relação jurídica negocial de prestação de serviço, etc. Ok? Então, esses tributos são de caráter pessoal, ou seja, A e B fazem uma transação de prestação de serviço e aí vai surgir uma obrigação tributária cujo tributo é tido, com relação a essa ótica, como tributo de natureza subjetiva ou pessoal, ok? E os reais? Os reais incidem objetivamente sobre coisas e não sobre aspectos subjetivos do contribuinte. Melhor dizendo, os reais, o fato gerador é simplesmente a propriedade, a posse e etc. Né? Então não tem um ato negocial dentro desse fato gerador. Às vezes tem um ato negocial orbitando esse fato gerador, mas não faz parte do fato gerador. Por exemplo, o IPTU é um tributo, né, real, porque ele tributa a propriedade, ano a ano. O IPVA é um tributo real. O ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ele é um tributo real, porque ele incide sobre a propriedade. Então é um pouco errado a gente falar assim, não, o IPTU é um tributo que incide sobre o imóvel. Não, é sobre a relação jurídica de propriedade, né? Que é uma relação de direito real. Tá ok, pessoal? Então vamos aqui vamos aqui à parte final, tá ok? Então, agradeço a vocês pela atenção e espero que essa aula tenha sido frutífera e que tenha contribuído mais, né, com as nossas aulas presenciais e com os assuntos que já foram ministrados em sala de aula. Ok, meus amigos? Então, tenham uma boa noite, um bom final de semana. Até a próxima.